O ser humano vive em grupo desde os primórdios. Isso para garantir a própria sobrevivência. Assim sendo, com o passar do tempo, foram sendo criadas instituições sociais e também grupos sociais. E é lógico, formalizando aí diversos agentes sociais. Até porque para passar cultura, para passar as coisas de como você deve se portar e viver enquanto sociedade. Lógico, cada agrupamento humano, dependendo do lugar, do planeta em que ele está inserido, vai ter uma cultura diferente, um jeito diferente de ser. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de grupos e categorias sociais. O grupo, aqui eu vou fazer uma leitura rápida, que olha só, o grupo social é um elemento fundamental da interação social, possibilitando aos indivíduos que adquiram conhecimento. Então é através do grupo social que eu vou ter a troca de cultura, como eu disse para vocês, a troca de conhecimento, de como se fazer alguma coisa, de como ter uma visão de sociedade diferente. Então, a formação de estruturas sociais é realizada através da interação e vivência em grupos sociais. Desse modo, amplia suas possibilidades e é capaz de promover mudanças na realidade social. Eu estou falando aqui, vocês estão vendo o microfone aqui na frente? Ele bem não está encaixado. Vamos ver se melhora o áudio. Então, os grupos sociais formam-se a partir de interesses, práticas e valores compartilhados coletivamente pelos indivíduos. Então, dentro de uma sociedade, eu vou ter diversos grupos sociais diferentes, a qual eles estão representando uma faceta da sociedade que eles acreditam ser a mais certa. No percurso da vida, os sujeitos eles vão se inserir em diferentes grupos sociais. A igreja que eu frequento, a faculdade que eu frequento. Tanto é que eu vou acabar dividindo grupos sociais em grupos sociais primários, intermediários e secundários. Os grupos sociais primários são aqueles que eu tenho a maior interação com os membros daquele grupo. Aqueles, como é que é a palavra que eles colocaram aqui? As relações elas são mais pessoais, enquanto o grupo social secundário, essas relações são mais impessoais. Como, por exemplo, eu pertencer no secundário, eu pertencer a uma faculdade junto com outros alunos. Só que eu não tenho uma relação pessoal de interesse com todos os alunos daquela universidade, mas todos estamos ali naquela universidade nos relacionando de uma forma, somos um grupo social de secundário porque não temos as relações pessoais. Um grupo onde eu tenho relações pessoais, por exemplo, os skinheads, o movimento punk, são grupos sociais que eles têm relações pessoais e relações de interesse em relação à sociedade. Interesse coletivo que eles estão promovendo. Aqui, ó. E ainda podemos pensar na existência de grupos sociais intermediários. Nesse caso, mesclam elementos de grupos primários e secundários. Há uma relação prolongada, compartilham alguns elementos, mas não possuem intimidade para chegar a ser, se tivesse essa intimidade toda, seria um grupo social primário. Os membros de uma equipe esportiva, por exemplo, a gente pode chamar de intermediário, um grupo de uma equipe de futebol. Eles não têm, todo mundo ali tá por um tipo de situação. Vamos lá, somos um time de futebol, queremos vencer, queremos fazer gol, mas cada um ali tem a sua religião, tem o seu grupo social primário ao qual ele está inserido. A igreja a qual ele pertence, ao grupo de pagode que ele pertence. Então, aí ele está inserido ali de uma maneira intermediária. As relações não chegam a ser tão pessoais assim de intimidade em relação às propostas de como eu penso sociedade. Além disso, existe também a noção de categoria social, que pode ser definida como pessoas que realizam a mesma atividade, mas não estabelecem uma relação social. Desse modo, vivem uma experiência parecida, sem formar laços diretos. Um exemplo disso são os consumidores de um mesmo shopping. Bom,
O que eu quero colocar de importante aqui nesse vídeo são os processos sociais. Ó, os indivíduos se relacionam de diversas maneiras, estabelecendo relações sociais. Como essas relações sociais podem ser? Elas podem ser de cooperação, elas podem ser de competição e elas podem ser de conflito. Por exemplo, quando você está disputando com outra pessoa em um concurso público, isso é uma relação de competitividade. Quando eu tenho um movimento social que está lutando, por exemplo, contra o preconceito racial, eu tenho um agrupamento cooperativo, gente que está fazendo para uma mesma coisa, promovendo ações para chegarem a algo comum entre eles. E no caso, a última, né, que é a de conflito, é lógico, eu vou ter antagonistas, né, pessoas que pensam de uma maneira diferente em relação à sociedade e que estão ali numa espécie de conflito. Lógico, eu dei alguns exemplos bem básicos aqui, mas a gente pode definir e exemplificar de milhares de maneiras. Vamos ver aqui, ó. O processo de interação que resulta em uma ação comum, todo mundo objetivando chegar ao mesmo lugar, como eu disse para vocês, a cooperação. Todo mundo trabalhando para chegar a um determinado fim. Desse modo, ocorre quando diferentes grupos ou indivíduos trabalham de maneira coletiva para alcançar um ponto em comum. Eu dei para exemplo para vocês da luta contra o racismo, por exemplo. Todo mundo chegando ali a um ponto comum, chegando a um determinado fim. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, pessoas que estão, grupos sociais que estão trabalhando para chegar a um determinado fim. Todos eles estão juntos em comitiva para chegar em determinada coisa. O processo social que ocorre quando indivíduos ou grupos disputam, de maneira consciente ou não, de algum bem, oportunidade, como um concurso público, como eu citei para vocês, ou como você vai fazer um vestibular para entrar numa faculdade, é a competição. De maneira geral, a competição está relacionada à obtenção de poder. Existem ou quando está correndo atrás aí a galera aí de uma posição de um cargo de gestão pública para legislativo ou para executivo de um município, do estado ou do país. Então, existem diferentes motivos pelo qual os seres humanos podem competir: dinheiro, prestígio, poder, comida, emprego, terra, afeto, certo? A rivalidade e a competição podem gerar conflito. Ó, o conflito é um processo social baseado na busca por recompensas ou a eliminação do outro de maneira consciente. Em sua forma mais radical, o conflito leva à eliminação do concorrente. De acordo com a sua socialização, os indivíduos ocupam diferentes posições na estrutura social. Eles estão associados a diferentes graus de prestígio e poder. Essa posição que o indivíduo ocupa na sociedade é chamada de status, e eu posso utilizar esse status para chegar a determinado fim, principalmente se eu estiver em conflito com alguém. E esse status não é necessariamente poder econômico, tá? Eu posso ter status de diversas maneiras, ser respeitado dentro da sociedade por aquilo que eu sou, em termos de emprego. Um advogado é mais respeitado, por exemplo, que o pedreiro. E isso é o que gerou o imaginário popular de que eu tenho que respeitar um advogado mais do que o lixeiro. É a questão do status a qual eu estou dizendo. Ó. No caso, na sociologia, o termo status é utilizado para compreender qualquer posição que um indivíduo ocupe na sociedade, podendo ser aplicado também aos grupos sociais. Lógico, grupos sociais podem ser hierárquicos e aí dentro de um mesmo grupo eu vou respeitar ou não mais do que, tipo, dentro de uma igreja, o pessoal respeitar mais o pastor do que o irmão do lado, né?
ter um comportamento. Você vai ter um comportamento diferente dependendo da pessoa com qual você esteja tendo contato, gerando uma interação social diferente por conta desse status que a pessoa possui. Aqui, ó. Esses status podem alterar-se conforme o contexto da vida da pessoa, que pode trocar de emprego, por exemplo. E aí essa troca de emprego faz com que ela tenha um status maior ou menor, dependendo do emprego ao qual ela passou. Entretanto, enquanto ocupam determinada posição, os indivíduos usufruem dos prestígios e poder que aquela posição representa, em relação ao status que a sociedade colocou. Ao ocupar um status, o indivíduo recebe uma pressão social para agir de acordo com a sua posição. Tipo, se você tipo, o pastor xingou, falou um palavrão ou agiu de uma maneira, gente, ele vai ser crucificado em relação àquilo pelo fato de que ele não agiu da maneira esperada pela sociedade que colocou ele em determinado status. Ele tem um determinado status, ocupa uma determinada posição e a sociedade vai esperar dele que ele promova ações por ele que sejam condizentes ao cargo, à função, ao status que ele esteja ocupando. Então, isso significa que há uma expectativa criada pela sociedade de como o ocupante de determinado status deve agir em cada situação. Em algumas profissões, por exemplo, isso é bastante visível. Esperamos que advogados e médicos se vistam de uma maneira previamente estabelecida. Então, se eu vou chegar num consultório médico, eu não vou encontrar o, o médico com a roupa de Havaia de surfista, de bermuda. Ele vai me atender, eu vou achar estranho, porque eu tenho uma expectativa gerada em relação à ocupação que ele possui, que é a de médico. Assim é o advogado, assim é algum cargo público de eleição, como vereador ou um deputado. Eu vou esperar um determinado comportamento de decoro em relação a essas pessoas, em relação à categoria de status que ela está colocada dentro da sociedade. E quando ela age, ou se veste, ou se mostra de uma maneira diferente à ocupação que ela tem, gera estranheza e até afastamento. A posição que o indivíduo ocupa, ou seja, seu status, estabelece normas de conduta e expectativas sociais. Desse modo, criam-se os padrões sociais. Podemos definir padrões sociais como uma maneira específica de agir e se relacionar com as relações sociais estipuladas pela posição que ocupamos. Acredito que deu para entender mais ou menos o que é grupo social e quais são algumas das categorias sociais em que a população se encaixa. Tendo dúvidas, é só a gente tirá-las através dos nossos canais de comunicação, como o grupo Geografia em Foco, Professor Leandro, lá no Facebook. Certo? Até o próximo vídeo aí.